Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando mais um programa Piraquara ontem, hoje e sempre. Eu aqui, o meu amigo Renato. Hoje a gente começando 6 minutos, 7 minutos depois, mas a gente vai 7 minutos depois, né? Não tem problema nenhum. E em primeiro lugar, muito boa tarde, Renato. Muito boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham e que nos encontram aí no trabalho da gente, no nosso dia a dia, e sempre estão nos parabenizando pelo esforço do nosso trabalho, pelo resultado que a gente tem apresentado. E o Renato até ficou feliz essa semana porque a página que a gente montou no Facebook ontem à noite estava com 95 já, Renato, eu não sei hoje, né? E a gente fez uma comunidade também no Orkut para discutir questões da história de Piraquara. Já tinha 18 pessoas, assim, da noite para o dia, né? E a gente espera que as pessoas participem, mas participem mesmo. Então você vai no Facebook, entra em contato, escreve pra gente, coloquem tópicos no Orkut pra gente poder tirar sua dúvida e tudo mais, né? E converse com a gente. Você pode ir no nosso site www.piraquaraontem.hojeesempre.com, né? E lá tem como você mandar um e-mail direto pra gente sem você precisar. Mas caso você queira, piraquaraontem.hojeesempre@gmail.com. Aliás, Renato, né, você vai dar o teu boa tarde aqui, mas já vou te adiantando que eu encontrei com o Carraro, o José Carraro, né? E ele falou que te mandou um e-mail, mandando você que chegou a ler. Então, Renato, agora o seu boa tarde, Renato. Boa tarde, Sérgio Pinheiro. Boa tarde aos nossos ouvintes aí, o povo de Piraquara que nos acompanha todos os sábados a partir das 15 horas, hoje um pouquinho mais tarde, né? Mas não tem problema não. O importante é que, mais uma vez, nós podemos estar nos comunicando com os nossos ouvintes e quero participar aí aos amigos dessa satisfação que nós temos tido a cada semana, as pessoas que vêm comentando a respeito do programa, a respeito das discussões que nós colocamos, ou não seriam discussões, seriam informações, né, acerca da história piraquarense. E também essa semana eu iniciei meu perfil aí no Facebook e também temos percebido que as pessoas estão cada vez se chegando mais a essa nossa iniciativa, né? Do site, do programa, enfim, de todo esse trabalho que a gente vem realizando aí. Isso é muito importante porque eu lembro que no início eu falava para o Sérgio, um dia a coisa vai caminhar, né? E alguns momentos a gente achou que a coisa não iria, né? Mas o importante é que nós nunca perdemos essa ideia de que a coisa tem que ser feita mesmo que haja uma certa resistência, né? E o importante, Sérgio, é que nós temos tido muito mais pessoas que estão apoiando, pessoas que estão muitas vezes não falam nada, mas pelo menos não está acontecendo uma coisa que eu tinha medo que viesse a acontecer e de repente as pessoas meio que desvirtuarem a ideia, né? Então isso felizmente não está acontecendo e as pessoas estão vindo ao nosso encontro aí, ao encontro da iniciativa, né? E a coisa está funcionando e está funcionando muito, de uma maneira muito satisfatória, e eu estou feliz com isso. Eu me lembro que muitas vezes, não foram poucas as vezes que a gente encontrou dificuldade, né? Não, portas fechadas. A gente sempre encontrou. Foi uma rotina, né? E eu me lembro que você às vezes vinha chateado, com a alma esmorecida, porque alguém tinha mencionado alguma coisa, ou porque você acabava não vendo um horizonte, né, para o trabalho. E a gente sentava, conversava, mas a gente sempre acabava dando força para o outro e vamos passar por cima disso, vamos esperar, o tempo vai. E eu acho que uma das coisas que nos incentivou, eu acho que, em primeiro lugar, a seriedade com que a gente encarou o trabalho. E a seriedade com que a gente fez, com que a gente montou o site, com que a gente mostrou para as pessoas que a gente queria realmente trabalhar com honestidade, com sinceridade e com amor à história de Piraquara, fez com que as pessoas acreditassem na gente. E aí, cada parabéns que a gente recebia na rua, cada palavra de incentivo que a gente recebia de pessoas
viram o nosso trabalho, era essa insuflava a gente, né, de ânimo, de entusiasmo para continuar. E eu acho que quanto mais pessoas estiverem conosco, porque a gente não faz para a gente faz para todos os moradores da cidade que gostam da cidade, né? E isso é o que anima a gente a continuar, né, na batalha. Justamente, e até é claro que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Na verdade, nós iniciamos um trabalho, né? Tem muita coisa aí que tem que ser feita. Nós esperamos que as pessoas cada vez mais acreditem que a iniciativa é importante, é necessária para a cidade, né? Nós não estamos falando de uma cidade de 10, 15 anos, né? Nós estamos falando de uma cidade centenária. São 121 anos, e esses 121 anos, mais do que a gente levantar as informações, disponibilizar essas informações também às pessoas que vivem na cidade, às pessoas que não vivem na cidade, mas que de certa forma acessam de alguma maneira o nome da cidade e conseguem obter essas informações, né? E principalmente para aquelas pessoas que não acreditam na cidade, né? E que acham que a cidade não tem história, a cidade não tem passado, a cidade não tem nada de atrativos, né? Então é uma batalha aí, e a gente, claro, precisa de alternativas para que isso venha acontecer, precisa de ferramentas, e as ferramentas que nós encontramos até agora foram essas, né? Site, programa na rádio, Facebook, Orkut, enfim, é essa forma que nós encontramos e que nos coloca assim de maneira aberta às pessoas que visualizam aí a cidade ou que esperam dela alguma coisa, né? Renato, hoje a gente vai seguir a tua proposta de seguir de ter os blocos separados também, Piraquara, ontem, hoje e sempre. Então, o que você preparou para a gente? Bom, hoje nós vamos começar a falar, eu acho o seguinte, o tema de hoje, eu acredito que a gente não vai conseguir vencê-lo aí unicamente no programa de hoje, né? Até porque tem várias coisas aí para acontecer no decorrer do ano, né? Eu estou falando de um velhinho aí de 100 anos, que esse ano está completando 100 anos. 100 anos, né? O seu Manuel? O seu Manuel. O Manuel, é muito conhecido como Manuel, né? É verdade. Mas é o senhor Manuel Eufrásio, nome completo, Grupo Escolar Manuel Eufrásio, que esse ano completa 100 anos aí, e eu acredito que esse é as primeiras informações que a gente vai colocar a respeito do centenário, né? Mas tem muita coisa para acontecer aí, está se formando uma comissão, né, que venha trabalhar esse centenário, e eu espero, torço para que durante o ano aí a gente tenha eventos voltados para o centenário, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Com certeza, eu não tenho dúvida que a gente vai estar junto. Então eu trouxe aqui algumas informações, né? E a gente vai, durante o decorrer do programa aí, colocar essas informações aí para o ouvinte. Então, Renato, você quer colocar uma musiquinha para preparar o teu material ou já vamos? Nós temos tempo para correr com as informações ou... Na verdade, como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente tem 7 minutos de bônus. Nós estamos com 16 de programa, mas menos 7. É interessante que essa semana eu trouxe algumas músicas novas aí para a gente colocar no programa, né? E aí eu pensei, enquanto o Cláudio colocava as músicas, a gente começou a discutir algumas questões aí, que nós temos uma história legal em Piraquara também, eu e o Cláudio. Sim, o Cláudio. A gente teve uma época que eu tentei animar festa junto com o Cláudio. É verdade? É. Então, peraí, então um abraço pro Cláudio, né? Um abraço pro A gente Cláudio. não mandou abraço pro Cláudio no Sérgio Luciano, então vou mandar agora um abraço pro Cláudio. Eu queria mandar um abraço para uma outra pessoa que ouve a gente sempre que pode, Renato. E é um assíduo participante no Facebook, que é o Júlio Tomás. Um abraço pro Júlio. O Júlio tá sempre o aí. Jai, né? É o Jai, a gente nunca lembrou de mandar um abraço para ele, mas ele tá sempre acompanhando,
manda um abraço pra gente sempre que ele pode comentar as entrevistas que a gente mandou lá no site e tudo mais. Então um abraço pro Cláudio, que era animador de festa com o Renato. O Cláudio era o animador, né? Eu era o cara que estava tentando aprender a coisa, né? Mas não deu muito certo, não. Mas o importante é que ficou essa amizade aí de muitos anos, né? E até eu conversei, o Cláudio me deu uma oportunidade para mim falar alguma coisa no programa, e eu falei a respeito das nossas músicas, né? Que as nossas músicas, além da história de Piraquara, que a gente tem como uma obsessão aí, né? Essas músicas que a gente coloca no programa também são praticamente músicas que as pessoas só vão ouvir aqui. É verdade. Né? Porque são músicas que hoje as rádios não estão tocando, até a própria FM 105 aí, que eu sempre estou ouvindo, raramente colocam uma música dessas aí. E tem algumas que com certeza as pessoas só vão ouvir aqui, né? Mas são músicas que a gente gosta e quer compartilhar com os amigos aí, ok? Então vamos para a história? Então vamos lá. Então, Sérgio Pinheiro, vamos falar um pouco do nosso querido Grupo Escolar Manuel Eufrásio. Eu tive a satisfação de fazer parte do Grupo Escolar Manuel Eufrásio como aluno entre o ano de 1975 e 1978. E claro, eu nessa época jamais imaginava que existia ali uma história tão longa, né, dessa instituição. E o Manuel Eufrásio, na verdade, eu entendo que tenha sido construído, na época em que ele foi construído, existiam ainda escolas femininas, né, escola para o sexo feminino e escolas para o sexo masculino, né? Em várias ocasiões aí a gente teve a oportunidade de ler isso nos livros que a gente pesquisou aí, algumas coisas, e que fala justamente nisso, que a escola do sexo feminino era usada como sessão eleitoral e tal, a escola do sexo masculino e assim por diante. E o Manuel Eufrásio, em 1911, né, que ele teve a sua inauguração, eu entendo que ele veio juntar os dois sexos no mesmo ambiente, né? Eu acredito que talvez naquela época existissem salas masculinas e salas femininas, mas no mesmo local, não um prédio separado para cada sexo, né? Bom, o Grupo Escolar Manuel Eufrásio, quando foi criado, ele não se chamava Grupo Escolar Manuel Eufrásio. Como ele se chamava? Ele se chamava Grupo Escolar. Né? O nome Manuel Eufrásio, ele veio bem depois, né? Alguns anos depois, mas no início assim não fazia essa menção ao Manuel Eufrásio. Manuel Eufrásio é uma das escolas mais antigas do estado do Paraná. Essa informação eu não tenho, não saberia te dizer, né? Mas partindo do princípio que Piraquara é uma das cidades mais antigas do estado, fatalmente o grupo tendo sido inaugurado em 1911, né? Tem 20 anos a menos, 21 anos a menos que a cidade. Então, bom, mas aí eu não saberia te dizer agora se eu devo falar do patrono ou da escola, mas vamos falar da escola em si, do prédio, né? Então, em 1911, ela foi inaugurada. Naquela época, o prefeito de Piraquara era o José Xavier Matoso, né? Que daqui a pouco nós vamos falar de algumas pessoas que são descendentes aí do José Xavier Matoso. E ele foi prefeito de Piraquara aí entre 1908 e 1912, né? E o Manuel Eufrásio, então, iniciou as suas atividades em 1911 e a escola foi construída sob a responsabilidade de Maurício Cailê, que tinha uma empresa e tal, e era alguém que era um cidadão aqui da cidade, né? Ele vivia na cidade de Piraquara. O valor inicial do contrato dessa construção ficou em 10 contos de réis, né? 10 contos, 450 mil réis. Mas como houve alguns problemas com relação à construção, as salas tiveram que ser aumentadas
circunstâncias aí de construção, né, que a gente sabe, e também até a própria topografia do terreno, que precisou aí de algumas correções, né. No final da construção, a obra, que inicialmente teria o custo de 10 contos, acabou ficando em 22 contos de réis. Quer dizer, praticamente, mais do que dobrou o valor da obra, né? Em 1912, daí, isso não estava incluído, isso só incluído o prédio, né? Mas depois teria que se construir também muro, enfim, essas coisas. E com isso nós tivemos alguns valores acrescentados aí, né? Como por exemplo a construção das fundações aí, dos alicerces depois para fazer o muro e tal, mais 7 contos 916 mil réis, né? Em 1917 foram efetuadas aí a pintura do novo prédio, né? Inicialmente, essa construção, ela tinha 4 salas de aula, né? Mais salas de secretaria, direção, enfim, era o que existia na época, né? E também, para quem quiser ter alguma ideia de como que era o Grupo Escolar Manuel Frasio nessa época, é bem fácil da gente perceber, porque ele inicialmente foi construído apenas 4 salas, né? Então, e posteriormente, quando foi feita a ampliação, nós tivemos ali uma diferença das paredes, a altura das paredes, os alicerces ali. Então, a primeira parte do Manuel Frasio é como se fosse assim uma caixa, né? Uhum. Uma caixa, porque não tinha onde hoje se localiza a biblioteca, aquela parte é a parte nova, né? Exatamente, é a parte mais nova, né? Porque essa primeira ampliação do corpo do prédio principal ali, ela foi feita nos anos 40, né? Então, até tem amigos nossos, né? O Dr. Rashid estudou lá no Grupo Escolar Manuel Frasio quando não se tinha não se tinha feito nenhuma ampliação ainda, né? Aquela parte original mesmo, né? Celso Ribas também, amigo nosso, também estudou nesse período aí, né? A Dona Ivani, né? Enfim, e aliás, Sérgio, é interessante até falar de pessoas, né? Quantas pessoas passaram pelo Grupo Escolar Manuel Frasio, né? Todo piraquarense, praticamente. Todo piraquarense aí, que eu acho que tenha mais de 30 anos, né? Fatalmente. Eu acho que ainda mais, às vezes, porque você está falando que o Dr. Rashi chegou a estudar? Não, mas eu falo pessoas assim, da minha idade, da tua idade, né? Que passaram, claro, pessoal que vivia na região central de Piraquara, é impossível não ter estudado no Grupo Escolar Manuel Frasio. Né? E pessoas aí que depois se projetaram, né, em tantas outras profissões aí, né, passaram por ali. É muito interessante esse levantamento aí de todo mundo que passou pela escola, né? Nos anos 40, então, nós tivemos a primeira grande intervenção no prédio, que foi a construção de mais salas de aula, que, aliás, quando isso ocorreu, essa inauguração, teve uma festa assim, tremenda aí na cidade, com a vinda, inclusive, do governador do estado, que na ocasião era o Moisés Lupion, né? O primeiro diretor, isso é muito interessante também a gente pontuar, Sérgio. O primeiro diretor do Grupo Escolar Manuel Frasio foi o doutor Heitor Borges de Macedo, né? Ele era médico, doutor Heitor Borges de Macedo. Eu não tenho aqui exatamente o período de permanência dele, né? Mas nós temos aqui, o segundo diretor foi o professor Inácio Alves de Souza Filho, e ele iniciou em 1924. Então eu imagino, né, que o Dr. Heitor Borges de Macedo tenha ficado esse período de 1911 até 1924. Né?
o professor Inácio Alves de Souza Filho ficou entre 1924 e 1930, e em 1930 houve uma troca na direção e com a entrada do professor Eugênio de Almeida. O professor Eugênio de Almeida, ele ficou 2 anos na direção do grupo escolar, e ele participou aí de um episódio que daqui a algumas semanas a gente vai discutir, que é a questão da comissão de sindicância que houve em Piraquara, né? E o professor Eugênio de Almeida era um dos participantes dessa comissão, né? Em 1932, por um período bem curto aí de 2 meses, a professora Laura de Oliveira Bueno assumiu a direção com a saída do professor Eugênio de Almeida, né? Entre 1933 e 1940, a direção ficou sob a responsabilidade de Ernesto Lombardi, né? Num curto período também, em 1941, nós tivemos o professor Arthur de Sá Ribeiro, né? E em 1942, uma pessoa que já se tornou assim muito conhecida aí, talvez até uma professora legendária dentro de Piraquara, a Maria de Jesus Boa Morte, né? Que depois se tornou Maria de Jesus Boa Morte Prieto. A madrinha, que a gente sempre falava dela. Ela ficou um período de 1942 até 1946 na direção do Grupo Escolar Manuel Eufrásio. Foi substituída pela professora Eunice Elisa Kalkmann, que ficou no período de 1947 a 1948, e em outubro de 1948 nós temos, respondendo na direção aí, a professora Silvia Ferrer da Rosa, né? Bom, de 1948 a 1960, foi um período longo aí de 12 anos, nós temos uma pessoa também emblemática, né, conhecida também na história de Piraquara, que não foi só um diretor, mas foi uma pessoa assim de grande importância nos vários segmentos aí da cidade. Você saberia me dizer quem, Sérgio Pinheiro? Renato. Quem, Renato? Quem? Professor Mário Brandão Teixeira Braga. Olha aí. Né? De 1948 até 1960, com um pequeno período que ele se afastou em 1950 e foi substituído pela professora Avani Schwen Alessio, né? Após 1960, com a saída do professor Mário Brandão Teixeira Braga, nós tivemos a professora Ione Simeão Gugelmin, né? E em seguida a professora Tereza Michalichen, que também é bastante conhecida aí, não só como diretora do Grupo Escolar Manuel Eufrásio, mas também como professora da Escola Normal. Renato, a pronúncia do nome dela é esse mesmo? Porque, para quem não sabe, ela é parente da Eliana do SBT, né? Sim. E certa vez teve uma homenagem para Eliana e ela comentou e falou o sobrenome e disse Michalichen. Pode ser também, é alemão, provavelmente, né? Então, mas eu sempre ouvi Michalichen, sempre. Vamos deixar Michalichen, né? A professora Tereza Michalichen ficou entre 1961 até 1967 e depois disso foi substituída pela nossa querida professora Inês Persicotti Ribeiro, né? Também a professora Inês, ela ficou entre 1968 até 1973, né? Na sequência nós tivemos também a dona Carmen Boazar de Lima, né? Entre 1973 a 1981, e teve um período também de substituição aqui da professora Inês, né? A dona Carmen, ela respondeu pela direção também nesse período, ela que era então a secretária da escola, né? A partir de 1981 até 1987, a diretora foi a professora Dione França Nascimento, e de 87 até 91 a professora Iracema Maier, né? A partir de 1992,
até 1993, a professora Maria de Fátima Andrade. Aliás, a gente falou nelas hoje, né? A Fátima era diretora quando eu e o Luciano trabalhávamos lá em 92. E daí tinha a Elizabeth, que é a irmã dela, a Nilza, né? Eram as comandantes do Manuel Frásio, enquanto eu e o Luciano trabalhávamos lá. E quem sofreu na mão de quem? Vocês na mão delas ou elas na mão de vocês? Eu acho que um pouco de cada, porque à medida que a gente fazia, a gente levava uns tarefas também, né? Bom, daí nós tivemos um processo aí de municipalização da escola, uma vez que a escola era estadual, né? Nós tivemos esse processo de municipalização e a partir de 1994 até 1996, então aí já eram funcionárias do município, né? Servidoras municipais, professoras, né? Que passaram a responder pela direção da escola. Então, de 1994 até 1996, nós tivemos a nossa amiga Marlene Petruibis. Entre 97 até o ano 2000, Geni Farias de Souza. De 2001 até 2004, a Irma Mazê Partigas. Né? Em 2005, a professora Neuza da Veiga Favoreto Lobo. Também nesse ano a Silvana dos Santos Carraro, esposa do nosso amigo José Carraro. Em 2006, a Daniele Belão de Meira. 2007, Silmara do Rocio Camargo Bis Favoreto. E a partir de 2008 até o dia de hoje, a professora Patrícia Santos de Almeida. Então foram aí os diretores e diretoras que comandaram o nosso querido Manuel Eufrásio. Grupo Escolar Manuel Eufrásio, né? Sérgio Pinheiro, nos anos de 1950 ali, início dos anos 50, o Grupo Escolar Manuel Eufrásio, ele passou a dividir espaço com o recém-criado ginásio Romário Martins, né? Que inicialmente era uma escola particular, né? E depois foi encampada pelo Estado, houve um processo todo aí, futuramente a gente vai comentar a respeito. E eles compartilharam então esse mesmo espaço, Grupo Escolar Manuel Eufrásio e Ginásio Romário Martins. Pergunto a você, está na hora do nosso intervalo? Então, na verdade, eu quero aproveitar aqui para dar um recado, né? O Cláudio Hiro ligou e ele conta duas coisas. Uma, Sérgio, teu microfone está abaixo, né? Eu só vou explicar para o Cláudio que do jeito que o Correia deixou, eu não mexi nele. Tanto que o Renato está hoje do outro lado, que a gente nem quis mexer nos microfones, porque a gente tem sofrido, porque eles caem, né? Então, Cláudio, não sei o que está acontecendo, do jeito que o Correia deixou, né? Eu agora aumentei um pouquinho e virei ele para mim, então eu já aproveito para pedir um outro favor para o Cláudio, né? Hoje acabou a luz lá em casa, Cláudio, eu não fiquei gravando o nosso programa, eu vou precisar que você pegue a gravação aqui da rádio, recorte o nosso programa e mande para mim, faz favor, tá? Nem que você ponha no pendrive depois, faz favor. E o Cláudio está dizendo o seguinte, que ele está na escuta e os vizinhos dele também estão. Porque ele tá com o rádio no último volume. Ah, tá bom. Diz que ele tá ligado com o som no último volume e tá mandando um abraço pra gente. Então um abração pra você, Cláudio, também. São 15h45. Paulo Silva, essa foi pra você, meu amigo. Eu só queria mandar um recadinho aí pro pessoal que tem nos acessado tanto no site como no Orkut, Facebook e tal. O Sérgio acabou de falar a respeito da comunidade que foi criada, a comunidade Piraquara ontem, hoje e sempre, né? Pessoal que quiser postar, quiser participar, a comunidade está aberta, claro. Na verdade, com um pequeno detalhe, né, Sérgio? Que o nosso objetivo é enaltecer a cidade independente dos problemas que ela porventura tenha, né? Então o pessoal que gosta de discutir política, a gente tem visto que no Orkut isso vem acontecendo assim diariamente, dioturnamente e tal, por favor, não o façam na nossa comunidade. A comunidade está aberta para as pessoas que quiserem participar dela, mas nós não vamos entrar
nós não queremos entrar nessa questão das discussões políticas, nas discussões aí que porventura as pessoas queiram levantar na comunidade. O nosso objetivo é falar da cidade, mostrar as coisas boas que a cidade tem e não entrar em determinados méritos aí, que o objetivo nosso não é esse. Até porque você encontra outras comunidades para tratar disso aqui, comunidade de Piraquara mesmo. Justamente, Então, para as pessoas que amam Piraquara, independente dos problemas que ela tem. A gente quis montar um perfil no Facebook, a gente até chegou a montar um Twitter, mas o piraquarense não usa Twitter, ele ainda não descobriu isso. E aí eu fui lá até o Orkut, onde eu tenho muitos amigos ainda, né? Apesar de que já deu para perceber que a migração do pessoal do Orkut para o Facebook é grande, tanto que em menos de um mês a gente tem quase 100 pessoas já no Facebook. Mas por quê? Porque é fácil de a gente faz alguma alteração no site ou acontece alguma coisa relevante aqui em Piraquara, a gente tem como contar para todo mundo ao mesmo tempo. E a gente também tem no Orkut, porque tem gente que ainda é do Orkut e gosta mais. A gente quer acessar, a gente quer ter os nossos tentáculos, né, Renato, em todas as redes sociais para que todos possam participar. Mas o intuito sempre foi o resgate histórico, falar das coisas boas, das boas lembranças, das grandes personalidades piraquarenses, né, de como era a geografia, de como eram os nossos prédios, as escolas, enfim. Né, realmente o que o Renato falou, as coisas boas de Piraquara. Então, se for para discutir política, não é aqui, não é esse o local. Tem outros canais para fazer isso, né? Exatamente. Voltamos ao Manuel Frásio? Voltamos ao Manuel Frásio. Olha, estou escutando o telefone tocar, Renato. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Então, voltando ao Manuel Frásio, para quem não sabe quem foi o Manuel Eufrásio, né, o patrono do nosso grupo escolar, Manuel Eufrásio era tio do Barão do Cerro Azul. Você sabia disso, Sérgio? Não, Renato. Eu não tinha a mínima ideia de quem era o Manuel Eufrásio. Então, ele era tio do Barão do Cerro Azul, nasceu em Paranaguá, no dia 16 de agosto de 1839. Ele fez os 3 primeiros anos do curso de Direito na Faculdade do Recife e recebeu o grau de bacharel na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1871, ele foi nomeado chefe da polícia de Santa Catarina e também foi deputado provincial por várias legislaturas, né? Aqui no Paraná, fundou a Gazeta Paranaense e foi nomeado pelo governo imperial como presidente da província de Pernambuco e faleceu no exercício desse cargo, inclusive no dia 4 de fevereiro de 1888, com 48 anos de idade, né? O Manuel Eufrásio, aliás, o nome dele é Manuel Eufrásio com PH Correia, né? Ele é o patrono da cadeira número 9 da Academia Paranaense de Letras, que foi fundada pelo professor, pelo poeta Leôncio Correia, né? Então são aí algumas informações sobre o patrono do nosso grupo escolar. O Sérgio Pinheiro não está na sala, então eu vou ficar enrolando. Bom, também gostaria de falar, já que nós estamos falando de Manuel Eufrásio e do grupo escolar, do centenário do nosso grupo escolar Manuel Eufrásio, eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito das professoras que fizeram também a história do Manuel Eufrásio, né, do grupo escolar. Porque, afinal de contas, são 100 anos, por ali passaram centenas, eu diria, de professoras que ficaram não só na história da instituição, mas também fizeram parte da nossa história, né? Então tem professoras memoráveis. Eu até perguntaria para o nosso querido amigo Sérgio Pinheiro aqui, Pergunta. as professoras que ficaram na sua memória, as professoras pela bondade, pela maldade, pela simpatia, Bom, enfim. Deixa eu só acompanhar aqui. E depois eu quero contar uma historinha também sobre uma das professoras. Tá. Na verdade, a primeira professora que me veio à mente, naturalmente, é a tia Judite. Para quem não sabe, a tia Judite, na verdade, ela é tia Judite de todo mundo, porque ela foi professora e todo mundo chamava de tia Judite. Mas ela é minha madrinha e ela
adotou a minha mãe, depois a minha mãe foi embora de casa e ela adotou todos os filhos, né, da dona Terezinha. Então ela é a minha mãe. E ela foi professora no Manuel Frase. Eu me lembro que eu entrei a estudar no Manuel Frase em 1981, eu já sabia ler e escrever. Porque a madrinha já tinha me ensinado. Ensinava, tirava dúvida, ela fez de tudo com a professora Carmen Boazar para que eu entrasse antes. Que eu entrasse com 6 anos, mas na época só podia entrar com 7 anos de idade, né? Não consegui. Então a minha primeira professora no Manuel Frase foi a tia Terezinha Valengue. Depois a tia Nenê, né? A tia Iraci Costa. Posso falar uma coisa a respeito da dona Nenê? Pode. A dona Nenê, professora Iraci Costa, ela iniciou as atividades dela em 1933 e só se aposentou 52 anos depois, em 1989. Então ela ficou 56 anos no exercício do magistério, né? E eu acredito que desses 56, a maior parte, assim, absoluta deles foi como professora no Manuel Frase, né? Ela iniciou, se não me engano, ali na Escola das Laranjeiras, ali naquela região, né? E depois foi transferida onde ficou, acredito que a vida inteira dela, né? Ela amava o que fazia. Renato, na terceira série foi a tia Ionese, minha professora. E na quarta série, me fugiu o nome dela, não vou mentir. Mas era a mãe da Valeria, a esposa do seu Miguel Riech. Professora Lígia. Tia Lígia, isso mesmo. Essas foram as minhas professoras. Agora, professoras que me vêm à memória, são várias. Até a própria professora Carmen, porque era diretora. A professora Dione, porque era diretora, né? A gente sempre tinha medo da diretora e tudo mais. Outras professoras que por ali passaram, inclusive na época que eu trabalhava, que é a Fátima, que era a chefona da época, a Elizabeth, a irmã dela, a Maria do Carmo, né? O Cláudio Polatti. A Dona Dinda, que nós visitamos aí verdade, alguns meses atrás, né? Até para mim foi surpresa, porque eu não sabia que ela era professora. Eu me lembro da tia Dinda na catequese. Eu me lembro dela dessa época. Então, daí depois a gente foi lá para filmar o depoimento dela e ela era professora. Você foi um bom aluno, Sérgio? Eu fui um bom aluno, Renato, até o terceiro ano do meu curso de administração no Romário Martins. No terceiro ano, eu acho que aconteceu alguma coisa na minha cabeça de adolescente, desandou. Mas até o segundo ano eu era Caxias, eu tirava de 8 para cima e não fazia nada errado. Era a maior chatice. Pois é, como eu falei, eu iniciei em 1975, né? A minha primeira professora foi a dona Ziza Bis. Tia Ziza também, eu trabalhei com ela. Ziza, que aliás foi no primeiro e no segundo ano, né? Dona Ziza. E eu lembro assim com saudade também da professora Dona Lili. Que a Dona Lili eu não lembro se ela foi minha professora, eu sei que eu gostava muito da Dona Lili, gosto até hoje. Lili Zeni? Dona Lili Zeni. Tia Lili. A tia Lili é um amor, né? Até hoje ela. Até hoje. Eram grandes amigas da madrinha também. E eu me lembro de uma pessoa que era assim, para mim, na minha memória, né, clássica também. Eu acho que fez história no Manuel Frase, que é a professora Laudiceia. Ela sempre com prézinho, se falava em pré, ela, né, era a mais lembrada sempre. Então, e daí no terceiro ano, a minha professora foi a dona Nair Cordeiro. Não conheci. A dona Nair, inclusive tem a historinha com a dona Nair. Então conte para nós. A dona Nair foi o seguinte, eu em 1977, eu estava no terceiro ano, né, à tarde, e eu lembro que no primeiro dia de aula nós ficamos com a professora Iracema, né, e eu achei a professora Iracema normal, porque tinha aquelas professoras que a gente tinha medo e tinha as outras que a gente não tinha nenhuma objeção com relação a ela, né. Mas tinha algumas professoras que a gente tinha muito medo. Eu não vou falar os nomes porque hoje não convém falar, né? Mas tinha. E eu sei que no primeiro dia a dona Iracema e tal, e pra mim tudo bem. E acho que nos dias seguintes eles trocaram. E aí veio a professora Anair, né? Dona Anair Cordeiro. E a dona Anair,
era brava. Ela era assim, bem rígida e tal, tinha toda aquela questão lá de disciplina e tal. Mas enfim, a história que aconteceu com a dona Nair não foi nessa época, porque depois aí eu passei, tive no quarto ano foi a Miriam Gonçalves, né, que hoje trabalha lá na prefeitura, na identificação, né? E a dona Nair, depois eu vi, alguns anos depois eu trabalhei com ela em outra escola lá em Pinhais, né? E aí passou, depois ela se aposentou também, não tive mais contato. E no ano passado, ano retrasado, eu quis retomar algumas informações, porque o pai da dona Nair, ele foi vereador em Piraquara, seu Lalai, né? E aí eu procurei visitar a dona Nair, né? E aí cheguei na casa da dona Nair, fui muito bem recebido, né, e tal, a minha esposa estava junto, e nós passamos lá uma tarde assim bem agradável, conversando com ela e tal. Aí ela me passou algumas fotos e tal, e alguns dias depois eu liguei novamente para ir novamente visitá-la e entregar as fotos que ela tinha me emprestado, né? E aí fui lá tal, só que quando eu cheguei no portão, tinha dado uma chuva assim, né, antes, e aí ela veio lá e falou assim, vamos entrar, e eu sei que a dona Nair tinha um Rottweiler e um desses cachorro policial, né? Dober. Não, esses que a gente chama pastor de policial alemão? mesmo, pastor alemão que seja, e 2 baita cachorro, né? E ela, não, pode entrar, não tem perigo, não sei o quê. Todo dono de cachorro fala isso, né? E aliás, essa é uma das 10 frases que alguém que vai morrer ouve, sempre ouve, né? Não tem perigo, pode entrar, ele é manso, né? É uma das 10, né? E aí eu não queria entrar, e tanto ela insistiu, eu entrei. E os cachorros ainda não estavam ali na frente, né? Aí quando eu dei, acho que uns 4 ou 5 passos dentro do terreno, que daí ela fechou o portão e tal, aí veio o Rottweiler. Meu Deus. Meu amigo, eu nunca passei um medo tão grande que nem aquele dia. E o cachorro veio assim, e ela falou, não se assuste que não se mexa, mas eu nem tinha como me mexer de tanto medo que eu tava do cachorro. Aquilo arrepiava tudo, né? E ele se encosta na gente. O cachorro veio, não, e ele começou a se encostar, e ele começou a cheirar, e não sei o que, eu pensando, esse cachorro aí, se ele resolver dar um de louco, o que eu vou fazer, né? Aí foi indo, e ela falou, vai, pode ir, e eu fui, dei um passo, o cachorro não reagiu, dei outro passo, e fui indo, consegui entrar na casa dela, né? Mas o medo não passou ali, porque eu sabia que eu ia ter que sair. Ganhou uma vida. E aí eu ia ter que sair, né, cara? Mas depois a saída foi mais tranquilo. Mas olha, um medo. E a dona Nair me fez passar esse medo. Mas, de qualquer forma, a dona Nair foi minha professora, rígida, daquele jeito que ela era muito rígida. Mas depois, com o tempo, ela se tornou uma pessoa, assim, bastante agradável. E eu gosto muito da dona Nair, né? Espero que ela esteja com saúde, né? E que a gente possa futuramente aí ter mais alguns momentos aí de conversa, relembrando os bons tempos. De preferência sempre precisa passar por cachorro nenhum. Renato, só para te atualizar, a gente já está são 16 horas agora, a gente tem 7 minutos. Não vai dar para tocar as 2 últimas músicas, vai dar para tocar uma só de final. Mas você pode finalizar se você quer, depois mandar um abraço para alguém, mas se organize aí que é mais ou menos esse tempo que a gente tem. Tranquilo, então. Bom, nos despedimos, né? Neste dia em que nós relembramos alguma coisa do Grupo Escolar Manuel Frásio. Futuramente, aí, para as próximas semanas, para os próximos meses, a gente sabe que vai existir aí vai ser formada uma comissão, né? Que vai ter o pessoal da prefeitura, da própria escola. Parece-me que tem parceria aí, uma parceria sendo criada aí com a Uni Curitiba, para que esse centenário do Manuel Frásio seja festejado da maneira que melhor convém, né? Então, quero agradecer a todos os amigos aí que estiveram conosco nessa tarde, e também
ao meu amigo Sérgio Pinheiro, que está sempre nos dando esse apoio aí. Quero mandar um abraço para a Emily, que essa semana iniciou a carreira como acadêmica de Direito na Unibrasil, né? Parabéns para ela. Parabéns. Quero mandar um beijo para a Esmi. E, enfim, para todos os amigos aí que estão nos ouvindo. Nos prestigiam. Todos os amigos que nos prestigiam aqui, ao vivo, nos sábados às 15 horas. Aqueles que visitam o nosso site e ouvem o programa no site, né? Que são os nossos assíduos frequentadores, né? Os interneteiros, aqueles que se comunicam com a gente pelo Facebook, pelo Orkut. Então, a todos vocês um grande abraço e muito obrigado pela audiência de todos vocês. Agora a gente fecha, Renato? Fechamos. Então, Fechamos com quem? Eu vou deixar a música que eu escolhi, então. Okay. Você disse que eu pude escolher uma música, então hoje The House Martins Bell. Então, pessoal, até sábado que vem, às 15 horas, Piraquara, ontem, hoje e sempre.